Seja bem-vindo a mais uma noite de oração. Se você chegou até aqui, talvez o seu dia tenha sido pesado demais, talvez o cansaço esteja acumulado no corpo e na alma, ou talvez você simplesmente precise de um momento de silêncio para se reconectar com Deus antes de fechar os olhos. Onde quer que você esteja agora, na cama, no sofá ou em qualquer lugar que tenha escolhido para descansar essa noite, respire fundo, solte os ombros, deixe o maxilar relaxar e permita que estas palavras entrem no seu coração como um bálsamo para essa noite. Hoje vamos orar a partir de uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma. Uma palavra que atravessou 2000 anos e continua tão viva e necessária quanto no dia em que foi escrita pela primeira vez. Ele disse assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Paulo escreveu essa carta para uma igreja que enfrentava pressões de todos os lados. Pessoas que viviam sob suspeita, que sofriam perdas, que muitas vezes não sabiam se o dia seguinte traria alívio ou mais dificuldade. E foi para gente cansada e incerta, assim como você pode estar essa noite. Que ele deixou essas 3 instruções não como teoria distante, mas como um caminho prático para atravessar a vida real. Se essa palavra sustentou aquela igreja há 2000 anos, ela pode sustentar você agora também. 3 instruções simples, mas que carregam dentro de si toda a sabedoria que precisamos para atravessar as noites difíceis da vida. Alegria na esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração. Essa noite, vamos deixar que cada uma dessas palavras encontre um lugar dentro de você, enquanto o seu corpo se prepara, aos poucos, para um sono profundo e restaurador. Feche os olhos, se ainda não fechou. Respire devagar. Inspire contando até 4. Segure por um instante e solte o ar lentamente. Sinta o colchão, o travesseiro, o cobertor. Sinta o peso do seu corpo se acomodando. E enquanto o seu corpo relaxa, deixe que a sua mente também descanse das preocupações do dia. Senhor, eu venho até ti nesta noite cansado, mas confiante. O dia de hoje trouxe suas lutas, suas incertezas, seus momentos de dúvida, mas eu escolho, agora, alegrar-me na esperança que só vem de ti. Não uma esperança vaga, não um otimismo passageiro, mas a esperança firme de quem sabe que és fiel às tuas promessas. Alegrem-se na esperança. Essa é a primeira palavra que Paulo nos deixa, e ela não é um convite para fingir que está tudo bem quando não está. É um convite para olhar além da circunstância presente e enxergar a fidelidade de Deus, que nunca falha. A esperança cristã não é ingenuidade. Ela é a certeza de que existe um propósito por trás de cada estação da vida. Mesmo quando não conseguimos enxergá-lo agora, talvez você esteja esperando por uma resposta que ainda não veio. Talvez esteja esperando por uma cura, por uma reconciliação, por uma porta que se abra depois de tantas que se fecharam. E o cansaço de esperar pode, às vezes, roubar a alegria de dentro de nós. Mas a palavra nos convida a algo diferente. Alegrar-se na esperança, não depois que a resposta chegar, mas enquanto ela ainda está a caminho, talvez a sua espera seja por um emprego. Depois de meses enviando currículos sem retorno, talvez seja pela restauração de um casamento que hoje parece distante, talvez seja pela saúde de um filho, de um pai, de uma mãe, ou pela sua própria saúde, talvez seja pela salvação de alguém que você ama e que ainda não conhece a Deus. Seja qual for a sua espera essa noite, eu quero que você saiba que ela tem valor aos olhos de Deus e que Ele não está distante da sua dor. Senhor, ajuda-me a encontrar alegria não apenas quando tudo se resolve, mas no processo de esperar em Ti. Ensina-me a confiar que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando o meu coração deseja respostas imediatas. Que eu possa dormir essa noite não pela ausência de problemas, mas pela certeza de que estou nas mãos de quem tudo controla. E se hoje a espera parece maior do que a minha capacidade de esperar, eu te peço, Senhor, que renoves em mim a esperança, que ela não dependa das minhas circunstâncias, mas da tua bondade, que já provou ser fiel tantas vezes antes na minha vida. Eu me lembro agora de outras vezes em que esperei e tu respondeste, de outras portas que pareciam fechadas e que se abriram no teu tempo. E essa lembrança fortalece a minha fé para essa nova espera. Respire fundo mais uma vez. Sinta o ar entrando devagar, enchendo o peito e saindo lentamente.
levando consigo um pouco da tensão acumulada. A cada respiração, imagine que você está soltando um peso que carregou o dia inteiro. Os ombros ficam mais leves. O rosto relaxa. As mãos, que talvez estivessem fechadas, se abrem sobre o lençol. Agora vamos até a segunda parte dessa palavra. Sejam pacientes na tribulação. Tribulação é uma palavra forte. Ela fala de aflição, de pressão, de dificuldades que apertam de todos os lados. E Paulo não promete que a vida do cristão será isenta disso. Pelo contrário, ele reconhece que a tribulação vai chegar e nos ensina como atravessá-la com paciência. Paciência não é passividade, não é simplesmente esperar sem fazer nada, cruzar os braços e deixar o tempo passar. A paciência bíblica é uma resistência ativa, é a decisão de continuar confiando em Deus, mesmo quando a situação não muda, mesmo quando a dor persiste, mesmo quando o caminho parece mais longo do que gostaríamos, Senhor. Eu reconheço diante de Ti as tribulações que tenho enfrentado, as noites em que a preocupação insiste em voltar assim que fecho os olhos, os dias em que sinto que estou lutando sozinho, as situações que se arrastam sem solução aparente. Eu te entrego cada uma delas agora, nesse momento de quietude. Não porque elas desapareceram, mas porque escolho confiar que Tu estás no controle de tudo. O que me acontece, ensina-me, Senhor, a paciência que vem de Ti, aquela que não se baseia na minha própria força. Porque eu sei que sozinho eu me canso, eu desanimo, eu quero desistir. Mas Tu prometeste que renovas as forças de quem espera em Ti, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se você está passando por uma tribulação agora, seja ela financeira, familiar, emocional ou espiritual, eu quero que você saiba que não está sozinho. Deus vê, Deus conhece cada detalhe da sua luta e Ele não promete que vai tirar você do meio da tempestade de forma instantânea, mas promete estar com você durante ela e usar até mesmo essa dificuldade para moldar em você um caráter mais forte e uma fé mais profunda ao longo da história. Tantos homens e mulheres de fé atravessaram tribulações que pareciam insuportáveis e ainda assim escolheram confiar. Eles não tinham garantias de que tudo daria certo no dia seguinte, mas tinham a certeza de que Deus estava presente em cada etapa do caminho. Essa mesma certeza está disponível para você essa noite. Não importa o tamanho da sua dificuldade, talvez a sua tribulação tenha um nome específico, uma dívida que parece impossível de pagar, um diagnóstico que ainda está sendo processado, um relacionamento que magoou profundamente, uma solidão que aperta o peito nas noites mais silenciosas. Eu quero que você entregue esse nome a Deus agora, em silêncio, sabendo que Ele já conhece cada detalhe, mesmo antes de você dizer: Senhor, na tribulação, ensina-me a não fugir de Ti, mas a correr para perto de Ti. Que eu não veja as dificuldades como sinal de que me abandonaste, mas como um convite para me apoiar ainda mais na Tua força. Fortalece a minha paciência, não a paciência que apenas suporta em silêncio, mas aquela que continua confiando, continua esperando o bem. Mesmo quando o cenário ainda não mudou, deixe o seu corpo afundar mais um pouco no colchão. Sinta as pernas pesadas, relaxadas. Sinta os braços soltos ao lado do corpo. A tensão que talvez estivesse guardada nas costas, nos ombros, na testa, vai se dissolvendo aos poucos, enquanto a sua respiração continua calma e profunda, e chegamos à terceira instrução dessa palavra. Poderosa. Perseverem na oração. Depois de falar sobre alegria na esperança e paciência na tribulação, Paulo nos dá a chave que sustenta as outras duas. A perseverança na oração, porque é na oração que encontramos força para esperar com alegria e para resistir com paciência. Sem oração, a esperança murcha e a paciência se esgota. Perseverar na oração significa não desistir de falar com Deus. Mesmo quando parece que o céu está em silêncio, significa continuar batendo a porta, continuando buscando, continuar confiando. Mesmo quando a resposta demora, a oração não é um ritual mecânico, é o fio que nos conecta ao coração do Pai. E é através dela que recebemos a força para continuar. Senhor, eu escolho perseverar na oração. Mesmo nas noites em que estou cansado demais para encontrar as palavras certas, eu escolho vir até Ti.
Mesmo quando sinto que estou orando pela mesma coisa há tanto tempo, sem ver mudança, eu escolho continuar, porque eu sei que tu ouves, eu sei que tu te importas, e eu sei que o teu tempo é diferente do meu, mas é sempre perfeito. Ajuda-me, Senhor, a fazer da oração não apenas um pedido de última hora, mas um hábito constante, uma conversa contínua ao longo do dia e da noite. Que eu não me canse de orar, assim como tu nunca te cansas de me ouvir. Que a persistência na oração se torne para mim uma expressão de confiança e não de desespero. Existem noites em que orar parece fácil, em que as palavras fluem naturalmente e o coração se sente próximo de Deus. Mas existem outras noites, como talvez seja essa para algumas pessoas que estão ouvindo agora, em que orar exige esforço, em que o cansaço tenta convencer a alma a desistir. E é justamente nessas noites que perseverar na oração tem mais valor. Não porque a oração muda quem Deus é, mas porque ela muda quem nós somos, moldando em nós a confiança e a entrega que precisamos para continuar. Senhor, se hoje eu não tenho forças para orar longas orações, aceita esse simples suspiro do meu coração como oração. Se as palavras não vêm com facilidade, aceita o meu silêncio diante de ti como um ato de fé. Eu sei que tu entendes até aquilo que eu não consigo expressar e que a tua presença não depende da perfeição das minhas palavras, mas da sinceridade do meu coração. Agora, enquanto essas 3 palavras descansam dentro de você, alegria na esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração, eu quero te convidar a soltar de forma consciente tudo o que você trouxe para essa noite. Imagine que cada preocupação é como uma pedra que você carrega nas mãos, uma a uma. Entregue essas pedras a Deus. Entrego a ti, Senhor, as preocupações com o trabalho, com o sustento, com as contas que precisam ser pagas. Entrego a ti as questões de saúde minhas e das pessoas que eu amo. Entrego a ti os relacionamentos que estão difíceis, as palavras que ainda precisam ser ditas ou perdoadas. Entrego a ti os sonhos que ainda não se realizaram, os planos que parecem estar parados. Eu não preciso carregar tudo isso sozinho essa noite. Tu és forte o suficiente para sustentar cada uma dessas cargas enquanto eu durmo. Sinta o alívio de soltar esse peso. O corpo agora está mais leve, a respiração está mais calma e a mente, aos poucos, começa a se desligar das preocupações do dia, entregando-se ao descanso que só vem de confiar plenamente em Deus. Vamos aproveitar esse momento de quietude para relaxar cada parte do corpo, uma de cada vez. Comece pelos pés, sinta os dedos dos pés soltando qualquer tensão, ficando pesados e quietos. Suba para as panturrilhas, para os joelhos, para as coxas. Sinta as pernas inteiras ficando pesadas sobre a cama, como se estivessem afundando suavemente. Agora sinta o abdômen subindo e descendo devagar, no ritmo natural da respiração, sem pressa nenhuma. Sinta as costas se acomodando contra o colchão, cada vértebra encontrando o seu lugar de descanso. Sinta o peito se abrindo um pouco mais a cada respiração, como se estivesse criando espaço para a paz de Deus entrar. Solte os braços. Sinta-os pesados, sem nenhuma tensão, ao lado do corpo. Solte as mãos, os dedos relaxados, abertos, sem segurar nada. Sinta o pescoço relaxando, a cabeça afundando confortavelmente no travesseiro. E, por fim, relaxe o rosto, solte a testa, solte as sobrancelhas. Solte a região ao redor dos olhos, solte o maxilar, deixando os lábios levemente entreabertos, sem nenhuma tensão. Nesse estado de completo relaxamento, com o corpo entregue ao descanso, deixe também a mente descansar na presença de Deus. Não é preciso pensar em mais nada agora, não é preciso resolver nada essa noite. Apenas descanse, sabendo que aquele que nunca dorme está cuidando de tudo o que diz respeito a você. Senhor, cobre essa casa, esse quarto, esse espaço onde eu descanso com a tua proteção. Que nenhum pensamento de ansiedade tenha lugar aqui essa noite. Que o meu sono seja tranquilo, sem pesadelo, sem sobressaltos. Que eu acorde amanhã renovado, com uma nova capacidade de me alegrar na esperança, de ser paciente diante das dificuldades e de perseverar na oração. Guarda também, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa oração comigo agora. Se há alguém que está enfrentando uma tribulação profunda nesse momento,
Eu peço que a tua paz guarde o coração e a mente dessa pessoa. Se é alguém que está esperando por uma resposta há muito tempo, renova a esperança dessa pessoa essa noite. E se há alguém que sente que já não tem mais forças para orar, eu peço que tu mesmo sustentes essa pessoa, porque sabemos que tu conheces cada gemido do coração. Mesmo quando não conseguimos colocá-lo em palavras, cobre. Senhor, as famílias que estão ouvindo essa oração agora, restaura os lares que estão divididos. Traz paz para dentro das casas onde hoje existe tensão. Abençoa os filhos, protege os pais, fortalece os casamentos que estão passando por dificuldades. Cuida também das finanças de cada pessoa aqui, provendo o que falta, abrindo portas de trabalho, multiplicando o pouco que muitos têm em mãos. E cuida da saúde física e emocional de cada um, trazendo cura onde há dor e paz onde há ansiedade. Que ninguém aqui se sinta esquecido essa noite. Que cada pessoa saiba no fundo do coração que é vista, é amada e é cuidada por um Deus que não dorme nem cochila enquanto vigia sobre a vida dos seus filhos. Continue respirando devagar. Cada respiração é mais lenta que a anterior. O corpo está pesado, relaxado, entregue ao descanso. A mente está calma, livre das preocupações que antes pareciam gigantes. E o coração descansa na certeza de que, aconteça o que acontecer amanhã, Deus já está lá, preparando o caminho. Nesse silêncio, declare comigo, ainda que apenas dentro do coração, eu confio em Ti, Senhor. Eu escolho a esperança em vez do medo. Eu escolho a paciência em vez da pressa. Eu escolho continuar orando em vez de desistir. Essas escolhas não apagam as dificuldades, mas mudam a forma como eu as atravesso. E é isso que faz toda a diferença entre uma noite de angústia e uma noite de paz. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de parar, de respirar, de entregar tudo o que carregava nas mãos. Obrigado por ser um Deus que ouve, que se importa, que nunca dorme nem cochila enquanto cuida dos seus filhos. Enquanto eu durmo essa noite, eu descanso, sabendo que Tu estás de vigília sobre a minha vida, que eu me alegre na esperança amanhã, como me alegro agora. Que eu seja paciente diante de qualquer tribulação que ainda esteja por vir, e que eu nunca deixe de perseverar na oração, porque é nela que encontro força, direção e paz. Que a Tua palavra em Romanos 12, verso 12, esteja guardada no meu coração como um lembrete diário de como viver essa jornada de fé. Que amanhã, ao acordar, essas 3 palavras vêm à minha mente antes mesmo de eu me levantar da cama. Alegria na esperança, para começar o dia confiando e não temendo, paciência na tribulação, para atravessar qualquer imprevisto sem perder a paz. Perseverança na oração, para que cada decisão, cada conversa, cada passo do dia seja entregue a Ti antes de ser dado. E que essa forma de viver se torne, aos poucos, tão natural quanto respirar. Obrigado, Senhor, por essa noite de descanso. Obrigado por seres um Deus próximo, que se importa com os detalhes da minha vida, que conhece as minhas esperas, as minhas dores e as minhas orações. Eu descanso essa noite não porque tudo está resolvido, mas porque escolho confiar em quem tem tudo sob controle. Se essa oração tocou o seu coração essa noite, eu quero te convidar a deixar nos comentários qual dessas 3 palavras, alegria na esperança, paciência na tribulação ou perseverança na oração, é a que você mais precisa viver agora. Escrever isso pode ser o primeiro passo para que Deus comece a trabalhar exatamente nessa área da sua vida. Aproveite também para se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas orações que preparamos com tanto carinho e deixe o seu like antes de dormir. Isso ajuda muito esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também precisam desse momento de paz. Agora, descanse. Deixe que o sono venha, suave e profundo. Você está seguro, você está amado. Você está nas mãos de um Deus fiel, que promete estar contigo até o fim dos tempos. Durma em paz essa noite, sabendo que amanhã é um novo dia, cheio de novas misericórdias e de nova esperança. Em nome de Jesus, amém.